Bem, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. É um tema sempre presente, acho que em todos os eventos do setor, dada a importância dele. Vamos lá, se tem um ponto que não se tem dúvida, é que o foco mundial é a massificação da banda larga, certo? É o serviço que, de fato, tem o desafio de ser massificado. Tanto é que tem dezenas e dezenas de países que têm os seus planos de massificação dessa banda larga. Existem vários modelos de massificação. Você tem modelos com incentivos diretos, você tem modelos de leilões reversos, você tem modelos os mais distintos, certo? Para o Brasil, a gente ainda está numa fase no qual a gente deveria separar um pouco esses desafios, certo? Existem locais no país que ainda têm, de fato, uma demanda, que já tem, de fato, uma demanda reprimida por serviço de banda larga. E que ainda assim as empresas não conseguem atender. E por que não conseguem atender? Porque o dinheiro é finito. Né? Então, quando a empresa faz o seu planejamento, ela faz uma ordem de priorização para aqueles lugares onde você tem, de fato, uma demanda mais alta, onde você vai ter, inclusive, um retorno que seja adequado, certo? Com isso, a gente precisa, logicamente, de foco nas possibilidades, né, que a gente tem e algum tipo de fomento regulatório. Para essas localidades, fora aquilo que a gente já faz no dia a dia em virtude do negócio, existem possibilidades regulatórias de incentivos para isso, e eu ainda não estou nem falando do FUST, como, por exemplo, a Anatel vem tentando fazer por via de TACs, por via de obrigações de fazer, que sejam atrativas, logicamente, e, eventualmente, adaptação do modelo, a depender do resultado que venha dessa discussão de saldo, mas disso tudo sempre a gente tem que olhar sob o prisma da atratividade. Quando a gente fala de obrigação de fazer, por exemplo, é muito importante que essas obrigações tragam algum tipo de incentivo para que a empresa deixe de pagar a multa ou de litigar, porque você está abrindo mão de discutir algo que eventualmente você acha que tem direito para fazer uma obrigação de fazer. Então, tem que ter algum tipo de incentivo. Né? E existem lugares nos quais você não tem, de fato, ainda sequer uma demanda. Você vai ter alguma demanda, mas não uma demanda que represente uma perspectiva de um mínimo VPL positivo nos próximos anos. Para esses casos, aí sim, a gente entende que é urgente se falar de fundos, certo? Não dá mais para adiar, certo? Ainda mais porque é um fundo que já existe há muitos anos e para o qual a gente contribui de forma recorrente. Então, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que a massificação até a última camada, ou seja, aquela camada final, que tem baixíssima demanda, ela não é sustentável. O financiamento público ele é fundamental. E nesse aspecto eu colocaria duas questões. A primeira questão são os aspectos técnicos da meta que se quer colocar, ou seja, não pode ser descasado do real necessidade de consumo. Não adianta se colocar eventualmente uma meta de uma banda larga altíssima, que seja uma ambição desmedida e desproporcional, porque inviabiliza e joga dinheiro fora. Esse é um ponto de atenção. O outro ponto de atenção também é a questão de estimulação da demanda. Né? Você tem algumas formas de estimular a banda larga via fundo. Você tem, como os Estados Unidos faz, né, que você tem um fundo que é utilizado para subsidiar planos para pessoas de baixa renda, ou então outras situações, como na Espanha, que incentivou muito a questão da estimulação da demanda. E como é que você estimula a demanda? Né? Você tem duas formas, por exemplo. Você pode criar necessidade,
com e-education, e-health e coisas do gênero, que foi muito feito de forma muito eficiente na Espanha. E você tem que também, além disso, assegurar a proficiência. O que significa isso? Você tem que ter programas educacionais em escolas, programas educacionais para idosos, para que eles possam fazer uso essa é a parte de conhecimento, né? Passar esse conhecimento para a população para que ela possa usufruir da banda larga que será disponibilizada. E fora isso, você tem a parte financeira, que não é a parte do conhecimento. Para isso, você tem o subsídio, muitas vezes de equipamentos, certo? E o subsídio via serviço de oferta propriamente dita, como eu dei o exemplo dos Estados Unidos, que a pessoa tem um lifeline e com isso ela tem, de fato, um dinheiro para pagar a internet. Isso adicionado, logicamente, ao fundo necessário, ao financiamento necessário para a infraestrutura. Então, você tem de um lado a infraestrutura e do outro lado o incentivo à demanda. Então, eu passei um pouquinho, um minutinho, essa é uma visão mais geral que nós da Oi temos em relação à banda larga, à massificação e ao uso dos fundos para avançarmos. Obrigada.